Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Com o aumento do desemprego, muitos trabalhadores deixaram os planos de saúde. O resultado, segundo o governo, foi o aumento na demanda pelo atendimento no SUS, Sistema Único de Saúde. Para equilibrar o sistema, o Ministério da Saúde pediu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, autorize a criação de planos de saúde populares. Planos mais baratos e com regras mais flexíveis ajudam ou atrapalham o consumidor? Esse é o tema desta edição do Câmara Debate. Eu converso com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Jorge Sola. Deputado Jorge Sola, quem ganha e quem perde com os planos de saúde populares? Olha, até o momento das propostas que têm sido formuladas, eu acho que tem muita gente que vai perder. Primeiro a perder é digamos assim, o consumidor que vier adquirir um plano desse, porque ele vai ter uma ilusão de uma cobertura de garantias que, na verdade, as novas regras contratuais não irão assegurar. A população está acostumada com a ideia de um plano de saúde e ampla cobertura. Em todas as situações, inclusive procedimentos de alto custo, de maior complexidade, e vai passar a ideia que esses novos planos também têm essa cobertura, que não terão, né? Segundo, eu acho que o próprio mercado da saúde suplementar vai perder, porque vai haver uma certa migração, há uma tendência de ter uma migração de segurados dos planos tradicionais para esses novos planos, e isso pode desestabilizar, inclusive, no sistema de saúde suplementar, prestadores de serviços, clínicas, hospitais, e próprias também seguradoras que hoje têm, né, já se adequaram às regras, estabeleceram a cobertura suficiente para atender a sua clientela para um determinado número de segurados. Se houver essa migração, isso vai desequilibrar a capacidade de manutenção, de sustentabilidade desses planos, né? E o Sistema Único de Saúde também perde, porque, na verdade, se você não tem a cobertura completa, se a cobertura, como é uma das propostas chamado plano básico, você vai, digamos assim, amortecer na atenção básica essa demanda, mas quando o paciente precisar de um procedimento de alto custo e alta complexidade, ele vai buscar, com certeza, no Sistema Único de Saúde, que é onde a maior despesa vai estar se dando. Então, até o momento, eu não consegui ver ninguém ganhando nas propostas que têm sido circuladas. Deputado Mário Heringer, o senhor concorda? Quem tem vantagens e desvantagens nesse modelo de planos de saúde mais acessíveis? Concordo com muita coisa que o Jorge Sola falou aqui agora. Eu acho que ganhar ou perder nesse momento não está muito em discussão, quem ganha e quem perde, porque, na verdade, a justificativa para se fazer isso, ela já parte de uma premissa errada. Que quando você vai fazer o plano de saúde popular para tirar alguém do SUS, você não vai tirar as pessoas do SUS, você vai tirar da própria rede de saúde suplementar. Nesse momento, principalmente um momento de crise, onde as pessoas estão querendo reduzir os seus custos pessoais. Então, o momento é impróprio. A maneira como foi apresentada o plano ambulatorial, esse já existe e não deu certo até agora, porque a maioria das pessoas não fez. Ele já existe como previsão na lei da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Alguns lugares, algumas cidades têm alguns planos desses, mas não virou um plano importante. Por quê? Porque esse plano, ele atende àquela urgência imediata da pessoa, mas ele está vinculado a um atendimento complementar ou suplementar depois, que de repente precisa de uma tomografia, de uma ressonância, precisa de um exame, precisa de fazer uma cirurgia, onde? E aí judicializa tudo e cria um problema. Então, esse tipo de plano não funciona. Naturalmente que o nosso plano atual, que é o plano que contempla tudo, vamos chamar assim, ele pode ser feito até de uma maneira, num cálculo atuarial, de diminuir alguma coisa baseada, por exemplo, no sexo, para tirar do cálculo atuarial, por exemplo, a maternidade. Na idade, porque a criança não vai ter um problema que o idoso tem, até poderia ser feito. Mas isso tem que ser uma sintonia muito fina.
muito fina e adequada. Senão, o que vai acontecer, na verdade, é uma migração do atual plano de saúde para um plano mais barato. E não existe saúde barata. Você vai baratear o plano, mas não vai baratear o atendimento no final. Então, você vai ter uma demanda reprimida e vai piorar. Eu acredito que uma das propostas que está sendo colocada, que pode funcionar, e aí funcionaria como fator frenador, exatamente a contrapartida do usuário. Porque aí o usuário também tomaria cuidado para não gastar demais, porque ele teria que pagar alguma coisa. Eu acho que isso seria uma coisa do ponto de vista de você poder cobrar mais barato, porque ele vira um sócio, um parceiro do custo. E aí poderia funcionar. Mas isso é uma proposta que o governo fez, ainda está em estudo na agência, isso vai dar muito debate ainda. Eu acho que a gente tem muita coisa para mudar naquilo. A proposta do governo encaminhada à Agência Nacional de Saúde prevê o estabelecimento de 3 tipos de plano. Um plano ambulatorial, como o senhor disse, um plano um pouco mais abrangente, mas que mesmo assim não tem atendimento hospitalar, mas não todo o atendimento de alta complexidade, e esse plano em que há a divisão de custos entre o plano e o usuário. Pergunta ao deputado Jorge Sola, essa pode ser a saída para se ajustar ao modelo que tem hoje e migrar para esse plano de repartição de custos? Olha, eu não sou, por princípio, eu não sou contrário à proposta de coparticipação. Agora tem que ser usado com muito cuidado, porque a coparticipação como mecanismo de você evitar, digamos assim, gastos desnecessários, procedimentos que não deveriam estar sendo realizados, ou seja, a superexposição do paciente a procedimentos desnecessários, isso é interessante, é um fator regulador interessante. Mas é bom lembrar que as nossas experiências até agora no Brasil, de planos de coparticipação que se sustentaram, principalmente no caso de funcionários públicos que têm uma renda, por exemplo, vamos dar o exemplo do EGEAP, né, que vive já há décadas, com altos e baixos, ela se manteve, trabalha com a coparticipação, mas é bom lembrar que é uma coparticipação subsidiada pelo governo federal e financiada, porque na hora de o usuário botar a parte dele, parcela e cada mês sai o salário dele. O salário dá, digamos assim, o lastro para isso acontecer. Então, eu acho que tem que ser feito com muito cuidado, porque se você vai fazer isso com clientela aberta, não vai ter nem o subsídio, nem o financiamento que um plano de clientela fechada de servidores públicos tem. É bom lembrar também que o chamado plano básico, ele está, na proposta que eu li, ele não cobre urgência, né? Ele cobre apenas a atenção básica e eletiva. Ele não cobre urgência, está escrito lá na proposta. E isso é uma demanda também importante que, claro, né, não pode deixar de ser atendida, especialmente nas situações que pode ser até uma situação de emergência com risco de vida para o paciente ou uma urgência onde ele precisa superar a dor ou superar uma dificuldade da sua saúde que não pode postergar para frente a capacidade de ser atendido. Essa questão da urgência hoje é um motivo de disputa entre planos de saúde e o SUS, que o SUS cobra dos planos de saúde esses atendimentos, quando as pessoas são levadas a pronto-socorros públicos e tal. O senhor acredita que isso pode desmobilizar essa cobrança do SUS e o SUS perder mais uma fonte de arrecadação? Isso é um segundo assunto que eu gostaria de debater. Mas antes disso eu quero dizer que todas as formas que forem razoáveis para aumentar a quantidade de pessoas com acesso a plano de saúde, eu sou favorável. Porque eu tenho certeza absoluta que se as pessoas puderem bancar os seus planos para ir para o plano de saúde, eu vou desafogar o SUS de qualquer maneira. Então, todas eu sou favorável. Essa questão da cobrança do SUS com relação aos atendimentos prestados a usuários de plano de saúde, eu acho isso muito estranho. Porque você paga o SUS e você paga o plano de saúde. Se você opta por ir para o plano de saúde, é direito seu. Se você vai para o SUS, é direito seu. Você, como usuário, paga os dois. Então, eu não vejo por que o SUS tenha que cobrar do plano de saúde. Aí você vai dar de graça? Não, não deixa que aquele usuário desconte no imposto de renda, a saúde. Tem que acabar com o abatimento para quem paga SUS, para quem paga plano de saúde. Por que eu pago o plano de saúde e tenho abatimento do imposto de renda? Porque eu estou ganhando 2 vezes. Então, isso é que tem que acabar. Essa coisa do cobrar cria só um enfrentamento entre as duas situações. Os planos precisam de ser considerados, eu acho, na minha opinião, suplementares de verdade. Eles têm que ser suplementares da maneira que eles sejam necessários justamente para diminuir o custo do SUS.
Porque as tabelas do SUS são muito baixas. Se você tiver dinheiro e menos demanda no SUS, você vai. Agora, por que a emergência vai para o SUS? Porque os hospitais no Brasil foram construídos, a estrutura de plano foi construída com hospitais públicos atendendo a emergência. Alta complexidade. Por que vai? Porque é caro mesmo. E aí o que acontece? Joga no SUS. Eu sou contra isso. Se a alta complexidade for para dentro do SUS, aí tem que pagar. Não é emergência. A emergência é porta de hospital, como qualquer hospital privado do Brasil tem obrigação de atender a emergência na porta. Qualquer hospital. Se você passar mal na frente de um hospital, você pode entrar nele, tem que ser atendido, não pode ser cobrado de você. E tem que ser atendido. Independente de você ter plano de saúde ou ter SUS. E independente do hospital ter credenciamento com SUS ou com plano de saúde. Então, nessa situação, eu não vejo por que cobrar. Lá na situação de você saber que tem um plano forte, um plano rico, e que o usuário dele foi para fazer uma ressonância magnética no SUS, não, esse tem que pagar. Porque a ressonância magnética está dentro do escopo de pagamento e, além do mais, as empresas credenciadas daquele plano de saúde têm a ressonância para fazer. Então, acho que nesse ponto de vista tem que pagar. Mas eu ainda acho que a gente tem que acabar com o desconto do imposto de renda para quem paga plano de saúde. Deputados, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, continuamos essa conversa do financiamento. Nós voltamos ouvindo os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais. O tema é Plano de Saúde Populares. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a criação de planos de saúde populares com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais. Deputado Jorge Sola, no bloco anterior a gente estava falando sobre a restituição do imposto de renda, a renúncia fiscal que existe para quem paga o plano de saúde. O senhor queria fazer um comentário? Eu queria a iniciativa do deputado Mário Eringer trazer esse assunto, é muito importante. Eu estava comentando que a diferença, vamos comparar com a isenção que é dada para a educação, né? A educação é restrita a um determinado valor e só durante a faixa que os filhos estão nos bancos das escolas. Na saúde é 100% subsidiado, ou seja, na verdade, no Brasil, quem paga o plano de saúde não é o segurado. Quem paga é toda a população para uma pequena parcela de usuários. Então, é uma inversão completa do financiamento, da prioridade do financiamento. E acho que se você tirar esse benefício do imposto de renda, não vai afugentar essa clientela do plano de saúde e esse recurso poderia reverter para a saúde pública. Mas não sobrecarrega aí uma classe média que já tem reclamado nos últimos anos de estar perdendo bastante renda? Você deputado? pode descarregar com outros mecanismos que não esse, porque aí, na verdade, você está trazendo para uma parcela pequena, 1/3 da população brasileira tem um plano de saúde financiado por 100% da população. Isso que tem que ser visto. Quando você tira esse pagamento, desconta do imposto de renda, quem é que está pagando? É quem deixou de ser o usuário da finalidade desse recurso enquanto imposto, ou seja, toda a população. Da mesma forma que eu queria lembrar na discussão da saúde suplementar, que o risco que nós estamos tendo de uma volta ao passado. É bom lembrar, porque às vezes as pessoas vão perdendo a memória. Antes de ter a Agência Nacional de Saúde Suplementar, antes de ter a legislação de regulação dos planos privados de 98, saúde, né? Nós tínhamos um laissez-faire. Era um mercado altamente aberto, competitivo e predatório. E os usuários perdidos sem garantia alguma. Aí eu já ouvi comentários do tipo assim, mas tem hoje com toda essa legislação, com todo o mecanismo regulatório, ainda tem muitas situações do usuário precisar um procedimento e não conseguir ser assegurado do plano de saúde. Mas só que quando acontece isso, hoje ele vai à justiça e tem um contrato, tem uma legislação, tem um aparato que lhe dá segurança e a tendência é o plano resolver a assistência. Nessa nova situação, nós vamos nos aproximar de uma situação de desregulação. Nós vamos perder capacidade regulatória que foi conquistada às duras penas. Isso não aconteceu assim de uma hora para outra. Foram anos para o Estado brasileiro conseguir regular esse mercado e dar garantias aos usuários
de uma cobertura assistencial estabelecida. Então, esse é um mecanismo também que tem que ter muito cuidado para que a gente não conquiste, digamos assim, vantagens para uma parcela da população que hoje pode estar mais excluída e perca, né, garantias para um conjunto que hoje tem proteção. No caso do plano de saúde popular, também as pessoas que, no caso de qualquer um desses 3 modelos, que declaram imposto de renda, poderiam restituir parte desse valor no imposto de renda. Sim, eu acho que sim. Entraria dentro desse sistema de isenção de impostos. Quando eu toquei nesse assunto aqui no intervalo, e o deputado Sola fez brilhantemente aqui a colocação, a exposição, quando eu toquei nesse assunto, eu toquei com a intenção de mostrar que não pode haver briga dos dois sistemas, o sistema público e o sistema privado. Mas é claro e evidente que se você pegar a soma que foi isentada pelos usuários de plano de saúde e esse valor se reverter em dinheiro para o SUS, nós vamos melhorar muito as condições do SUS. Esse dinheiro tinha que ser para subsidiar o SUS e não para subsidiar o plano de saúde próprio das pessoas. Eu disse, eu sou a favor que aumente o número de pessoas usuárias de plano de saúde. O SUS não vai ter nunca condição, pelo menos na economia que nós vivemos, de pagar a saúde como é previsto na Constituição. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma em aumentar. Só que tem que tomar muito cuidado, mas é muito cuidado mesmo, com o tipo de plano que vai se oferecer. Porque a gente, de repente, pode estar vendendo gato por lebre. As pessoas podem comprar iludidas com uma coisa e aquela coisa não existir. Então, quando você monta isso, você tem que pensar sempre no financiamento. De onde vai sair o dinheiro? Esse dinheiro vai migrar de onde para onde? Eu hoje acho, na situação econômica do país, esse dinheiro vai migrar do plano de saúde para o plano de saúde. Vai sair do plano atual para o plano mais barato. Não ocorrerá a migração do SUS para o plano de saúde. Muito pouca, se houver. Ele não é remédio para o SUS agora. Então, se lá na frente quisesse discutir uma alternativa para o plano de saúde mais barato, com cálculos atuariais, para saber o que contempla aquele plano, que as pessoas sejam bem informadas para saber, olha, você só pode ir até aqui. Isso dá para fazer e eu sou favorável. Eu acho que tem que ampliar um pouco mais. Agora, não pode, o que vai acontecer? Você bota plano popular de baixo custo, vai levar a pessoa para um atendimento que ela chega no limite e não pode, ou ela paga ou ela judicializa contra o hospital ou contra o próprio plano de saúde e nós vamos criar um bolo, uma demanda reprimida de processo na justiça. Isso em base legal, né? Isso é em base legal. Sem contrato para cobrir. Então, acho que precisa conversar sobre o assunto, precisa sim. A iniciativa até é boa como iniciativa para conversar, mas daquela maneira que está proposta, eu só vejo uma coisa razoável, que é aquele fator frenador da coparticipação, e que foi citada pelo Sola no exemplo aqui da GEAP, que a GEAP ainda funciona porque também tem a coisa do sacar da conta do salário. E o subsídio do governo? E o subsídio governamental. O fator frenador funcionaria melhor, aí eu discordo um pouco de você, se o cara tivesse de meter a mão no bolso na hora do atendimento e dizer assim, eu vou pagar 10% da consulta. A discricionariedade de pedir um exame, fazer determinado procedimento, não é do médico em vez do cliente, deputado? Sim, assim, o paciente, no momento em que é confrontado, sim. O senhor tem que fazer um exame de alta complexidade Sim. ou uma cirurgia, ele acaba confiando na informação do médico. Mas, olha, eu te digo com toda tranquilidade, se médico está pedindo mais exame do que deve, ele está fazendo errado. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que acontece com muita frequência, e os planos de saúde sabem disso, nós sabemos, não é um troço, não é uma indústria, mas existe. Eu estou aqui nesse ambiente, ali tem um cardiologista que eu vim visitar, que eu estou com um problema, assim, eu saio na porta, encontro aqui tem um urologista, eu vou aproveitar, vou no urologista. É aquela coisa do aproveitar o plano e ir criando demanda. Porque eu estou aqui. Já que eu estou aqui, vamos fazer a consulta do meu filho também, de todo mundo. É um troço que é comum acontecer. Tem fraude também. Tem fraude. Pessoas usando um plano de saúde do outro. Ah, mas tem identidade. Pega a identidade e assume a identidade. Nós tivemos um caso que eu conheci de duas velhinhas irmãs. Elas fizeram o plano de saúde no nome de uma só. E quando a outra ia, ela levava a carteira de identidade da outra e o plano. Elas só foi descoberto que uma se internou e morreu. E na hora de dar o atestado de óbito não era certa. Então, teve que aparecer que não foi a dona Maria que morreu, foi a dona Mariana, entendeu? Um troço assim mais ou menos. Então, essa coisa existe.
Então, o fator frenador é para evitar fraude, é para evitar gastos desnecessários. Agora, se o médico pediu, é porque precisa. Agora, ele pode ser confrontado também pelo usuário, porque tem aquele cara que faz aquela indústria de exame. Fala, doutor, precisa disso tudo? Não, você não precisa não, estou fazendo aqui um mini check-up. Não quero mini check-up, eu quero me tratar. Mas aí a gente sai um pouco, a medicina preventiva acaba exigindo um pouco mais de exames, né, deputado? Não necessariamente. A medicina precisa voltar a botar a mão no doente. Precisa de ouvir mais o doente. Precisa fazer mais clínica. Agora, eu queria assim, retomar uma questão que é bom lembrar, que nós estamos falando de um setor de custos crescentes. Nós estamos num cenário de recessão econômica, que não tem, de imediato, uma solução apontada. Concorda? Num cenário desse, você aumenta o desemprego, mas os custos com a saúde não se estabilizam. Não é um mecanismo concorrencial que você diga assim, não, a tendência, como aconteceu com os setores aluguéis, diminuíram de preço, mas nesse setor você não vai ter uma tendência no cenário de recessão de reduzir os custos com a saúde. Por que isso não vai acontecer? Primeiro que não tem um mecanismo concorrencial que faça isso acontecer em termos de redução de gastos. Segundo, que a incorporação tecnológica nessa área é muito rápida. Novos procedimentos, novos medicamentos, a todo dia novos exames acontecendo. E as pessoas vão tendendo a envelhecer. E quanto maior a idade, maior a necessidade de utilização dos serviços de saúde. Então, mesmo com mecanismos de regulação, mesmo com mecanismos que evitem a superexposição do paciente, do usuário, a procedimentos desnecessários, por si só é uma tendência de gastos que não se freia. Nenhum país do mundo conseguiu até hoje mecanismos eficientes para fazer isso acontecer. Então, é realmente preocupante quando o governo sinaliza essa proposta como uma solução para as dificuldades encontradas. Nós precisamos melhorar o financiamento do Sistema Único de Saúde. Isso é crucial. Crucial. Eu sempre uso esse dado resumido, que eu acho que é bem claro para quem está acompanhando. Se você somar todos os recursos federais, estaduais e municipais, isso dá menos de $1 por habitante dia. Isso significa que para o usuário do SUS, o caro é pagar passagem de ônibus. Uma passagem de ônibus em qualquer grande centro urbano no Brasil é mais caro do que todos os impostos acumulados pelas 3 esferas de governo aplicados no cidadão por dia no Sistema Único de Saúde. Então, dizer que esse sistema não é eficiente sim, porque ele faz muito com pouco. Mas nós temos que aumentar o volume de financiamento, senão a tendência é a cada momento a gente não conseguir manter nem o que nós já conseguimos estabelecer. Nós estamos nos encaminhando para o final, eu gostaria que os senhores encerrassem com 30 segundos falando aí do financiamento da saúde. A Câmara tem uma discussão histórica sobre o financiamento da saúde. No momento de corte de gastos, os senhores acham que é possível se pensar em alternativas como essa, acabar com a renúncia fiscal de planos de saúde, no imposto de renda? Os senhores acham que dá para fazer alguma coisa nesse sentido agora? Eu acho que dá. Até porque nós estamos vivendo um processo, um momento que ajuda a fazer isso, que a crise ajuda a se fazer, justifica essa necessidade. Então, eu acho que dá, porque você não vai pegar um dinheiro da mão de ninguém. Esse dinheiro já tá previsto, já está contabilizado, ele existe, ele existiu, ele foi usado. E quem pagou, como diz o próprio Sola, foi o próprio usuário que conseguiu o abatimento e o outro que não entrou no abatimento. Isso foi compartilhado. Isso é solidariedade entre desiguais. Então, eu acho que dá para fazer, porque se não fizer, não tem outro jeito. Tem que buscar algumas soluções. Eu acho que essa é uma solução muito boa. Se você pegar o valor que hoje é gasto pelos usuários de plano de saúde e reverter esse valor, em vez de dar a isenção, reverter esse valor lá para o financiamento do SUS, é muito bom. Deputado Jorge Sola. Rapidamente, eu sei que o tempo está curto, mas eu concordo. Agora, é bom lembrar também que mesmo no cenário recessivo, nós estamos aumentando a desigualdade. Sim. Tem uma pequena parcela da população brasileira que não está perdendo, né? Então, a taxação das grandes fortunas tem que sair das gavetas daqui da Câmara, porque ela é da mesma época da criação do Sistema Único de Saúde. Está lá na Constituição de 88, nunca foi regulamentada. E mais, o Brasil é um dos raríssimos países do mundo que não taxa lucros e dividendos. Desde o governo Fernando Henrique, passou o governo Lula, o governo Dilma, e até hoje não conseguiu
tirar essa isenção de lucros e de dividendos, que isso, inclusive, no cenário de recessão econômica, tem outro aspecto. Além de você não taxar quem mais ganha, você incentiva a não aplicação, não investimento na produção, porque é mais cômodo e lucrativo, muitas vezes, quem tem o dinheiro, utilizar para ganhar lucros e dividendos, aplicar na bolsa, em ações, do que investir na economia real, criando empregos, criando oportunidades de ajudar a superação dessa situação. Então é um momento difícil, nós temos que superar as dificuldades que aprofundaram com o golpe, com o afastamento da presidenta Dilma. Esse governo está aí se envolvendo em crise, se atropelando a cada dia, e nós temos que buscar alternativas, inclusive por financiamento do Sistema Único de Saúde. Deputados, obrigada pela participação. Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre a criação de planos de saúde populares com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais. Você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais!